Olá, como vai? Sou o pastor Celso Gioia. Quero falar hoje com você sobre perseguição aos cristãos. Será que existe mesmo essa perseguição? Recentemente, um líder político chamou a atenção para essa perseguição em todo o mundo. Algumas pessoas duvidam um pouquinho ou não dão muita importância. Fique até o final desse vídeo e você vai entender algo a respeito desse tema. Mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos, colegas, deixe o seu comentário logo abaixo, acione o sininho, assista os demais vídeos do canal. Dessa forma você ajuda com que mensagens como essa que eu trago sejam veiculadas a mais pessoas. Mas o que é perseguir? Perseguir é quando uma pessoa define alguém como seu inimigo, mas a forma de tratar esse inimigo não é ética, ela é manipuladora, falta o respeito, ela é cheia de ódio, e aí então dessa forma a reação dessa pessoa vai ser perseguir aquela que não está de acordo com o que ela pensa, com a sua visão ideológica, religiosa. Isso é perseguição. Ditaduras políticas, para se perpetuar no poder, ficar o máximo de tempo possível, o que elas fazem? Perseguem os seus opositores, inventam lá qualquer tipo de desculpa e perseguem os seus opositores, processam, prendem, matam, exilam, praticam tudo que é ato de perseguição, tudo para que o seu governo tirânico, ilegítimo, possa se perpetuar no poder. Isso é perseguição. Já os cristãos, eles perseguem alguém? Não podem perseguir. O próprio Jesus disse para nós abençoarmos quem nos amaldiçoa. Disse para nós oferecermos a outra face àquele que nos bate. Então a perseguição está vedada ao cristão. Ele deve ter a misericórdia, agir com graça. Então a perseguição é a estratégia ideal para combater o cristianismo, porque o cristão jamais vai se igualar ao seu perseguidor. De forma que o perseguidor vai se sentir com uma força extra, uma capacidade extra. Eu vou atacar alguém que não vai me atacar. Aí parece até bom, né? Parece até gostoso. Aliás, no Brasil isso parece ser regra. Os nossos políticos, eles aumentam a alíquota do imposto para não ter que perseguir o sonegador. Eles facilitam a vida do bandido para não ter que enfrentar os líderes dos bandidos, os comandos dos bandidos. Então, nosso país tem essa tradição de ser um pouco medroso, de não enfrentar os criminosos, não enfrentar os tiranos. Parece que é mais fácil. E acaba enfrentando aqueles que são mansos, aqueles que não querem briga, aqueles que não perseguem ninguém. Nesse sentido, é sempre fácil perseguir o cristão. Mas eu quero trazer uma palavra hoje para que você esteja atento, porque a perseguição, ela tem os seus sinais, tem as suas consequências também. Bem, uma característica daqueles que são perseguidores, políticos, religiosos, é que estas pessoas confundem o Estado com a igreja. Essa confusão não é boa, porque, em geral, os tiranos querem misturar a sua liderança, o tempo que eles devem ficar no governo, com questões religiosas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem próximo nosso aqui na Venezuela. O Partido Socialista Unido Venezuelano, ele, numa das reuniões, está no YouTube, qualquer um pode ver, eles rezam o Pai Nosso dirigido a Hugo Chávez. Chávez, que estás no céu, na terra, no mar, declarando ele como Senhor. Eles adoram o seu líder. Então é dessa forma. Eles são ateus, se dizem ateus, perseguem os religiosos, mas no fundo eles querem substituir a fé e a adoração a Deus pela adoração aos seus líderes. Dessa forma, eles nunca vão ser contestados. Você já percebeu que, mesmo aqui no Brasil, há líderes que
podem ser descobertos roubando, fraudando, corrompendo, mas os seus seguidores negam tudo. Negam, como fiéis de uma religião e não como eleitores de um certo político. É essa confusão que eles querem. Eles querem seguidores que os sigam, independente deles acertarem ou errarem. Mas nós não devemos seguir a homens, devemos seguir ao nosso Deus e aos seus princípios, a sua palavra. É ela que nos orienta. Então veja, nos dias de hoje sofremos ataques a tudo isso. Aliás, esses ataques são sinais da perseguição. Como é que eu sei que existe perseguição? Tudo que chega no nível 3 passou pelo nível 2, o nível 1. Então, que ataques são esses? Por exemplo, ataques à vida. Pregação do aborto. O aborto é um ataque contra uma vida indefesa de uma criança que está na barriga da sua mãe. Ataques a religiosos por parte de grupos radicais. Decapitam, enforcam, matam, perseguem. Isso é sinal de perseguição, de intolerância religiosa. Outros sinais são os ataques à família. Nós vemos a desmoralização da família, a tentativa de desmontar a família, de educar a criança na escola em vez de ser educada pela família. Temos uma tendência de achar pior o crime que é cometido no âmbito da família. Essa você não tinha percebido, né? Então o feminicídio hoje, meu Deus, é o pior crime que existe no universo. Por quê? Porque ele é cometido entre membros da mesma família, passando aquela impressão que pais matam filhos, filhos matam pais, marido mata mulher, mulher mata marido, para desvalorizar a família. Então todos esses ataques, maus tratos de pais a filhos, vimos outro dia na televisão uma criança que estava sofrendo maus tratos dos pais, mas a repercussão, a forma com que divulgam isso é muito maior do que outros problemas sociais. Tudo isso já é um indicativo da perseguição, de um ataque à família que vai redundar num ataque aos cristãos, que valorizam a família, como algo que Deus nos deu. Outro ataque que sinaliza a perseguição, os ataques à liberdade de culto. Então, reclamações, blitzes policiais por conta de barulho na igreja. A igreja faz muito barulho e tal. E vai alguém lá e multa a igreja e persegue a igreja por causa do barulho. Lésbicas se beijando dentro da igreja para tentar atacar a liberdade de culto e fazer confusão. Aliás, isso já existiu há vários anos atrás e a justiça já decidiu corretamente que tais pessoas afrontaram símbolos religiosos. E até mesmo fechamento de igreja na pandemia, como se o lado espiritual do homem não fosse importante, como se o homem que é espírito, alma e corpo não precisasse cuidar do seu espírito. Então tudo isso traz uma desvalorização da liberdade de culto, que é um ataque indireto aos cristãos. Outro tipo de ataque bastante ligado intimamente aos cristãos, o ataque à doutrina cristã. Então os perseguidores dizem assim, eles são fundamentalistas, eles são radicais, eles são retrógrados, alegam que a Bíblia está desatualizada, que os cristãos são gananciosos porque cobram o dízimo, porque querem receber pela religião, sempre coisas assim. São ataques à nossa doutrina, mas na verdade são sinais da perseguição que os cristãos já começaram a sofrer e que infelizmente deve se intensificar, porque a própria Bíblia diz que na tribulação que virá antes do fim, as pessoas serão contra Deus, perseguirão aqueles que falam em Deus, que falam em Jesus. Então nós estamos nos aproximando desse tempo. Agora, quais são as consequências da perseguição aos cristãos? Para quem persegue, lamento, juízo e justiça do nosso Deus. Mas para nós que somos os perseguidos,
Eu só posso ver consequências positivas, como a primeira delas é uma prova do nosso amor ao nosso Deus. É muito fácil amar a Deus quando Ele nos abençoa, nos dá tudo o que precisamos. Quero ver mesmo demonstrar amor, mostrar que o amor é legítimo no meio da perseguição. Como muitos mártires da igreja que foram mortos pela sua fé e ainda foram mortos como cordeiros, como diz a Bíblia, né? Sem reclamar e ainda se orgulhando de serem mortos pelo nome de Jesus Cristo. Então isso é uma prova de amor tremenda, é algo que só nos enaltece como aqueles que têm pacto, aliança com Jesus. Uma outra consequência, aqueles cristãos que estão meio distraídos, dizem que amam a Deus, amam a Jesus, mas não amam muito os irmãos, critica o pastor, critica o irmão, critica o líder religioso, mas na hora da perseguição, sabe o que vai acontecer? Vai se unir com os seus irmãos, vai sofrer junto com eles vão sofrer junto com você, eles estarão com você nesse momento, eles vão mostrar o seu valor. Então veja, outra consequência positiva da perseguição. E por último, a terceira consequência positiva que eu vejo é que haverá o livramento da perseguição. Se houver de fato uma perseguição, o livramento dela, o fim dela é algo inexorável, é algo que virá certamente, porque o nosso Deus, que é justo, que é amoroso, não permitirá que os seus amados sejam perseguidos além das suas forças. Perseguição que haverá vai ser dentro da nossa capacidade de suportar e será um testemunho vivo para a conversão de muitas pessoas e também para juízo de outras, como eu já disse. Bem, meu querido, é isso que eu queria falar com você hoje, trazer essa palavra, uma palavra de ânimo, de força, para que você não desanime na perseguição, muito pelo contrário, você encontre forças, porque ela trará novos ânimos, novas conversões e trará também o nosso arrebatamento, nosso encontro com Jesus, que é tão querido e sonhado por todos os cristãos. E eu te vejo então no nosso próximo vídeo.